Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Assente-se um pouquinho. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 26. Eu queria ler com você alguns versículos no capítulo 26, depois em outros. Primeiro Samuel 26, versículos 17 até o 25, nos diz assim: Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque hoje foi preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida, hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Volte lá para o capítulo 9, 1 Samuel 9, versículos 19 até o 21. 1 Samuel 9, dos versos 19 até o 21. Diz assim: Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse:
porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com tais palavras? E ainda, querido, capítulo 15. Capítulo 15, versículos de 1 a 3. Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás o homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Os versos 9 até o 11 diz assim: E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai querido, por essa manhã. Queremos consagrar mais uma vez, Pai querido, nossas vidas diante do Teu altar. E eu quero, Deus querido, clamar, Pai querido, que o Senhor venha com Teu Espírito mais uma vez sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos trazendo mesmo, Pai, a capacidade, ó Deus, de discernir a Tua vontade, de compreender os Teus propósitos. Ó Deus, de entender, Pai querido, que verdadeiramente o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai, e que muitas vezes, Pai querido, o nosso coração, ó Deus, está desatento àquilo que o Senhor tem, ó Deus, como direção para as nossas vidas. Toma-nos nas Tuas mãos, unge, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus querido, nós precisamos, ó Deus querido, de uma direção, de uma orientação, nós precisamos, ó Deus querido, do Teu Espírito nos conduzindo neste tempo, ó Deus querido, tão atribulado. E nós precisamos, Pai querido, que o Senhor abra o nosso entendimento. Eu preciso do Teu Espírito, Pai, nós como igreja precisamos e reconhecemos, Pai querido, a necessidade que temos do Teu Espírito. Então, fala conosco nessa manhã, ó Deus querido, e nos prepara, ó Deus querido, para o tempo que o Senhor tem, ó Deus querido, para as nossas vidas, tempo que se chama hoje. Nós queremos clamar, ó Deus querido, e pedir, Pai, o Teu socorro e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria compartilhar contigo algumas coisas simples, mas que se nós dermos a devida atenção a elas, com certeza elas produzirão um efeito profundo aos nossos corações. Nós entendemos que muitos erros, muitos tropeços, muitos embaraços que nós enfrentamos nas nossas vidas, a maior parte deles acontecem pela falta de discernimento, pela falta de entendimento daquilo que Deus tem revelado ao nosso coração. E nós entendemos que Deus tem nos chamado para um tempo, querido, onde nós precisamos verdadeiramente abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos não para as nossas verdades, mas abrir os nossos olhos para as verdades de Deus. Eu creio que todos nós já descobrimos que nós estamos passando por um tempo onde as nossas fragilidades elas estão expostas. Ninguém tem controle de nada, ninguém sabe de nada, ninguém consegue entender nada do que está acontecendo, do que nós estamos vivendo. E
E nós entendemos que esse tempo, querido, não é para destruição, esse tempo é para nós nos fortalecermos em Deus, é para nós voltarmos verdadeiramente o coração diante do Senhor, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para que a gente viva nesse tempo. Quando nós olhamos a vida de Saul, nós vamos descobrir que esse homem, a vida dele esteve permeada por altos e baixos. Tinha uma hora que ele estava muito crente, tem a hora que ele não era crente coisa nenhuma, né? Estava muito firme e estava muito frágil, né? E se deixava guiar pelos seus sentimentos, na maior parte do tempo. E com certeza isso trouxe grande destruição, né, para a vida dele e para a vida também da nação. Quando nós olhamos o capítulo 9, nós vamos descobrir nos versos 19 a 21 que Saul foi um homem escolhido por Deus. Não foi o acaso que o escolheu, não foi o acaso que o chamou, ele foi escolhido por Deus, e o encontro dele é um encontro surpreendente. A palavra diz que ele tinha saído para procurar as jumentas da casa de seu pai que haviam escapado, e nessa busca pelas jumentas ele se encontra com um homem de Deus chamado Samuel, homem cheio do Espírito Santo, cheio da direção de Deus, cheio da revelação do Senhor, e ali nesse encontro com Samuel, ele recebe uma palavra, ele recebe uma promessa e ele recebe um chamado. Ele recebe uma palavra, ele recebe uma promessa e ele recebe um chamado. E a palavra que ele recebe, queridos, é uma palavra que veio com o propósito de transformar a sua vida por completo. É uma palavra transformadora, uma palavra que mudaria a perspectiva, uma palavra que mudaria os propósitos, uma palavra que mudaria as intenções, uma palavra que arrancaria o coração dele das preocupações. O versículo 20, né, diz o profeta que aquilo que preocupava o coração dele naquele momento já tinha sido resolvido. Diz assim: as jumentas já foram achadas. Porque tem muitas coisas, queridos, que o nosso coração está envolvido nelas, que Deus já deu solução, que Deus já deu direção, mas o nosso coração fica focado. A palavra que eu recebo, a palavra que você recebe, a palavra que nós recebemos do coração de Deus, é exatamente para arrancar o nosso coração daquilo que muitas vezes paralisa as nossas vidas, daquilo que trava o nosso coração. Ele recebe uma palavra transformadora na sua vida. Ele recebe uma promessa de Deus. O próprio versículo 20, que fala que aquilo que estava preocupando o coração dele já havia sido resolvido, termina com uma promessa. E a promessa vem em tom de pergunta: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para o teu pai? Ou seja, Deus estava trazendo uma transformação completa, Deus estava mexendo nas prioridades dele e colocando outras prioridades no coração de Saul. E dizendo: aquilo que eu coloco na sua mão, aquilo que eu ofereço para você, é infinitamente melhor do que tudo aquilo que você estava com o coração focado nelas. E junto com a promessa, ele recebe um chamado de Deus. Capítulo 10, versículo 17 em diante, mostra para nós que a palavra que ele recebe, a promessa que ele recebe, ela estava atrelada ao chamado de exercer o reinado em Israel. E para exercer o reinado em Israel, querido, não era uma tarefa simples, não era uma tarefa fácil. Começar o reinado, iniciar o primeiro rei, ele precisava ouvir a direção do Rei dos Reis. Ele precisava ouvir a direção do Senhor dos Senhores.
ele precisava estar atento a toda a direção que vinha do coração de Deus. Eu penso, queridos, que tudo que acontece com Saul é o que acontece com a minha vida e com a sua vida quando nós nos encontramos com Jesus. Quem já recebeu uma palavra do Senhor em sua vida? O que essa palavra provocou no seu coração, querido? Ela mexeu com as suas prioridades? Ela acertou as suas prioridades? Ela ajustou o teu foco? Nós temos recebido uma palavra poderosa da parte de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras desde o início delas, a gente vê o Senhor vindo ao nosso encontro a tempo e fora de tempo. O homem pecou e Deus já liberou uma palavra poderosa, anunciando que Ele viria e que Ele traria direção ao nosso coração. A cada momento, a cada fase, a cada esfera da vida, Deus libera uma palavra para que as nossas preocupações, aquilo que verdadeiramente ocupa lugar em nosso coração, seja colocado no devido lugar. O próprio Jesus, olhando essa realidade toda que a gente vive, Mateus 6,33, ele diz assim: busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as jumentas dessa vida, né? Elas estarão debaixo do cuidado de Deus, elas estarão debaixo da direção do Senhor. Elas estarão sendo supridas. Deus está preocupado muito mais do que eu e você com muitas coisas que arrancam o meu coração da presença do Senhor. Se nós olharmos a palavra do Senhor de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus vindo ao nosso encontro e liberando palavras de cura, palavras de libertação, palavras de orientação, palavras de direção. Mas às vezes o nosso coração está focado como estava o coração de Saul. Eu preciso encontrar as minhas jumentas. Eu preciso encontrar as jumentas de meu pai. E com isso o nosso coração se perde, porque aí nós deixamos de ouvir as direções que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós recebemos uma palavra, e nós, junto com essa palavra, nós recebemos uma promessa. A mesma palavra que Deus libera para Saul, e para quem são, né, aquilo que é precioso no reino do Senhor. O apóstolo Paulo diz que Deus, em Cristo Jesus, nos constituiu herdeiros. Ou seja, eu e você temos da parte de Deus toda a riqueza. Eu não estou falando de riqueza material, porque às vezes a riqueza material nada mais é do que uma grande jumenta. Mas nós temos um chamado de Deus para desfrutar, querido, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus conquistou lá na cruz do Calvário. Nós temos uma promessa, a mesma pergunta que ele faz para Saul, ele continua fazendo para nós. E para quem são? As coisas preciosas que o Senhor tem conquistado. Nós temos uma palavra, temos uma promessa e temos um chamado. Temos um chamado de Deus. Temos um chamado de Deus. Agora, querido, apesar de termos uma palavra, apesar de termos um chamado, e apesar de termos uma promessa e termos um chamado, muitas vezes o nosso coração não está devidamente focado naquilo que Deus tem para as nossas vidas, naquilo que Deus tem para o nosso coração. Eu acho interessante essa experiência de Saul com Davi, porque no momento em que ele percebe que Davi tinha a oportunidade de tirar a vida dele,
Ele estava perseguindo Davi, e de repente Deus inverte a situação e Deus coloca Saul na mão de Davi. E eu penso que humanamente todo mundo daria razão para Davi se ele tivesse dado um fim da vida de Saul. Mas Davi tinha um temor no coração, Davi tinha um desejo no coração de não deixar de ouvir uma direção do Senhor. Então ele não executa, ele não realiza a oportunidade que ele teve de tirar a vida de Saul. E é interessante que diante da postura de Davi, Saul percebe o seu erro. Saul percebe o seu pecado. E Saul se coloca diante de Davi dizendo: pequei. Volta, meu filho. Isso não quer dizer que Saul mudou, né? Mas é interessante, ele diz assim: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido loucamente e errado excessivamente. Tenho procedido loucamente e errado excessivamente. Quando é que a gente pode cometer o mesmo erro que Saul cometeu? Há um tempo atrás, querido, eu ouvi uma definição de pecado, e a pessoa dizia assim que pecado é aplicar mal de forma consciente o bem que recebemos de Deus. Aplicar mal de forma consciente o bem que temos recebido de Deus. E a gente olha para Saul e a gente percebe que Saul usou mal o bem que havia recebido de Deus. Usou mal o bem que havia recebido da parte de Deus. E quando é que ele usou mal? Primeiro, usou mal as suas habilidades. Era um homem preparado, né, segundo Samuel, escolhido a dedo pelo Senhor. Foi Deus que escolheu. Foi o Senhor que escolheu. O Senhor que o chamou. Mas, de repente, tudo aquilo que Deus havia colocado na sua mão não serviu de muita coisa. Ainda hoje, querida, a gente vê muita gente usando mal o bem que recebeu de Deus. O bem que recebeu de Deus. Nós estamos numa luta tremenda, né, na face da terra. E a gente vê muita gente de Deus usando mal o bem que recebeu de Deus. Né? Quantas vezes nesse tempo de pandemia nós temos caído na murmuração? Não vocês, né? Só os pastores, né? Mas muitas vezes, inúmeras vezes, nós temos usado mal o bem que nós recebemos de Deus. Nós recebemos um favor que enche o coração de vida, que enche a nossa vida de vida, que nos dá direção, que nos dá proteção, que nos dá autoridade sobre todas as coisas, e de repente nós nos perdemos nas circunstâncias. É claro que é algo que preocupa o nosso coração. Mas aquilo que preocupa o nosso coração, querido, não nos tem que levar à murmuração, tem que nos levar a uma entrega. Né? Quais as ferramentas que Deus nos dá para a gente poder vencer essa batalha toda? A gente não usa o bem que Deus deu, mas acaba enveredando por um caminho que é o caminho do mundo. E, de repente, o modelo do mundo se torna o nosso modelo também. Quando a gente olha para a nossa nação, a gente vê a nação. Jesus havia feito um alerta, né, que casa dividida não subsiste.
né? Coração dividido não subsiste. Família dividida não subsiste. E a gente vê a nação extremamente dividida. E a pergunta é, de que lado você está? E quando a gente faz essa escolha, querida, a gente usa mal o bem que Deus deu para nós. Nós usamos mal o bem que Deus deu. E aí a gente olha aqui para Saul, a gente vê que Saul usou a força dele para perseguir Davi, usou os melhores homens dele para perseguir Davi, usou o tempo dele para perseguir Davi, usou os recursos e dinheiro para perseguir Davi. Você consegue enxergar isso? Ele usa algo que Deus tinha dado para abençoar toda uma nação, para perseguir um aliado, para perseguir alguém que Deus estava honrando no meio deles, alguém que Deus estava fortalecendo no meio dele, usando mal o bem que havia recebido de Deus. Agora, usar mal, querido, também significa não usar. Quando a gente olha a parábola dos talentos, Mateus 25, a palavra diz que Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. O que tinha 5 saiu rapidamente, né, usar aquilo que Deus havia concedido para ele. O que recebeu 2 saiu rapidamente, e o que recebeu 1, a palavra diz que ele escondeu o talento, não usou o talento. Por uma série de sentimentos equivocados no coração, ele enterrou o talento que Deus havia colocado na sua mão. Usou mal, né? Não usou significa usar mal. Quando nós não estamos usando, querido, as ferramentas, os instrumentos, os dons que Deus nos deu, nós estamos usando mal. Quantos dons, quantos talentos, quantas portas Deus colocou diante de nós que estão aí escancaradas e a gente nem sempre está usando. Né? Quem pode orar nesse tempo de crise? Quem pode interceder nesse tempo de crise? Quem recebeu esse chamado e essa vocação e essa direção de Deus? Quem considera que a oração e a intercessão é um grande bem que Deus nos deu? Se nós não estamos usando, significa que nós estamos usando mal aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus colocou diante de nós. Quem tem a oportunidade de compartilhar o Evangelho com pessoas? O Evangelho é, segundo o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E quantas oportunidades eu e você temos de liberar o Evangelho, que é o poder de Deus para a cura de pessoas, para a restauração de pessoas. Se nós não fazemos isso, nós estamos usando mal o recurso que Deus nos ofereceu. E junto com as oportunidades, eu gosto sempre de pensar, durante a minha existência como servo de Deus, eu sempre entendi uma coisa muito simples, que tudo que vem na minha mão vem da mão do Senhor primeiro. E eu sempre gosto de perguntar, vocês já me viram falar isso e vão me ouvir falar isso muitas vezes. Alguém me perguntou uma vez assim, dizendo, pastor, quem é que sustenta o Senhor? Eu falei, quem me sustenta é Deus, é o Senhor. Não é a igreja, é Deus que me sustenta.
E a pessoa me perguntou assim, e para que Deus te sustenta, pastor? Eu disse, para fazer a vontade dEle. Ele me sustenta para que eu possa fazer a vontade dEle. E eu disse assim, então deixa eu fazer as mesmas perguntas para você. Quem é que te sustenta? Ele disse assim, é Deus que me sustenta. E eu falei, e para que Deus te sustenta? Deus só usa uma ferramenta diferente. Só usa um instrumento diferente. Quem é que te mantém no local de trabalho que você está? O teu sustento vem dali, mas quem é que te sustenta ali? É Deus, e com que propósito Ele te sustenta ali? Com o propósito de fazer a vontade de Deus, querido. Com o propósito de cumprir a vontade de Deus. Ele não me sustenta para que eu faça a vontade dEle e não te sustenta para que você faça o que você quer da sua vida. Ele te sustenta para que você esteja comprometido com a vontade plena e profunda dEle. Quando a gente não entende esses detalhes, a gente usa mal o recurso, a gente usa mal o tempo, a gente usa mal as habilidades, a gente usa mal os talentos, a gente usa mal aquilo, o bem que Deus coloca nas nossas mãos. Saul usou mal. Segunda coisa que Saul fez, quando ele fala ali que procedeu loucamente. O capítulo 15 começa com uma direção de Deus. Ele ia se encontrar, né, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. E aí ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e zera a conta. Zera a conta. Né? O que Saul fez? Obedeceu parcialmente. E essa questão de obediência parcial, querido, talvez seja a nossa maior fragilidade. Porque ele olhou lá o rebanho de Amaleque e falou, puxa vida, eu não posso destruir isso aqui. Essas ovelhas estão muito bonitas, esse gado está muito bonito. Esse negócio aqui pode trazer um benefício para nós. E aí no versículo 20, quando ele está sendo exortado sobre a obediência parcial, ele fala assim, não, a gente reservou tudo isso para Deus. Queridos, a gente não faz igualzinho? A gente quer romper com o mundo, mas tem algumas coisas do mundo que são extremamente atraentes para a gente. E aí, de repente, a gente fala assim, bom, isso aqui, se eu preservar isso aqui ainda vai dar um bom culto. Quantas vezes, querido, nós temos usado mal? É como se a gente não julgasse ou julgasse a palavra de Deus insuficiente para resolver as nossas vidas. Então a gente precisa de um monte de acessório que não são do Senhor. E com isso a gente vai perdendo. A gente vai se enfraquecendo. A gente vai se fragilizando. Saul usou mal quando não obedeceu ao Senhor e usou mal quando quis se justificar. Né? Quando quis se justificar. Quantas coisas Deus só espera que a gente olhe para Ele e fale assim, meu Senhor, me perdoe. E a gente está dizendo para Deus, mas Senhor, isso aqui seria tão bom, isso aqui seria tão maravilhoso, se o Senhor fizesse isso, se o Senhor aceitasse essa oferta minha. E a gente vai usando mal o que Deus nos deu, querido, o que Deus concedeu para nós.
Saul recebeu uma palavra transformadora. Saul recebeu uma promessa libertadora. Saul recebeu um chamado transformador. Um chamado transformador, que abençoaria a vida dele, a casa do seu pai e toda uma nação que estava perdida. Talvez você diga assim, mas o projeto de Deus não era rei. De fato não era. E isso revela como o povo estava perdido. Porque rejeitou uma direção de Deus através dos juízes. E Deus estabeleceu um rei. Então Deus tinha colocado na mão de Saul uma grande oportunidade de não só ser rei, mas de trazer plena restauração para a nação inteira. De acertar o propósito, de acertar o foco. A palavra que eu e você recebemos, querido, ela não começa com uma palavra, ela começa com um sacrifício. A palavra diz que Deus me amou e te amou de maneira tão especial, tão divina, a ponto de oferecer o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além daquilo que Saul recebeu, eu poderia dizer assim que eu e você, nós recebemos tudo que vem de Deus por meio da doação do Pai, por meio de um sacrifício que não tem possibilidade alguma de homem algum pagar. Há um sacrifício em favor da minha vida. Há um sacrifício em favor da sua vida. Houve uma doação. E essa doação, querida, ela vem com um propósito. Para que eu e você pudéssemos viver a vida do Pai. A palavra diz que Jesus morreu a minha morte para que eu viva a vida dele, o propósito dele, a direção que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Ele deu a vida dele. Como eu não conseguia, como nós não conseguíamos nos desvencilhar das ciladas e das artimanhas da terra, a palavra diz que Deus enviou o seu Filho para morrer a minha morte, para tomar o meu lugar de condenação. O apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida que pesava sobre a minha vida foi cravado na cruz. Foi cravado na cruz. Há um sacrifício. Junto com esse sacrifício, uma palavra. Uma palavra. Jesus veio se manifestando, à medida que ele vai surgindo, vai se revelando, ele vai oferecendo a possibilidade do coração do homem ser tirado das jumentas da terra. Cada palavra do Senhor, Jesus, você olha os evangelhos e você vê isso. Alguns prisioneiros do medo, Jesus vinha com a palavra libertadora do medo. Alguns preocupados com a questão financeira, tinham a palavra do Senhor Jesus liberando o coração dele das questões financeiras. Alguns, com medo dos acontecimentos da terra, do seu tempo, das ameaças que estavam presentes, Jesus vem com a palavra de libertação. Eu e você temos uma palavra transformadora, uma palavra, temos um sacrifício, junto com esse sacrifício tem uma palavra. A luta que eu e você travamos, que ele tem palavra de Deus sobre ela ou não? Tem. O problema é que muitas vezes a gente faz como Saul, a gente escuta pela metade. E a gente quer aproveitar algumas coisas. Tem coisas que Deus quer arrancar por completo da nossa vida, mas a gente quer conservar pela metade. E Deus vem e traz uma palavra de libertação. Eu sou apaixonado por aquilo que Hebreus fala no capítulo 1, versículo 3, quando ele vai dizer assim que Jesus é a expressão exata do seu ser. Quer dizer, quer conhecer o Pai, olha para Jesus. Quer conhecer o coração do Pai, olha para Jesus.
quer conhecer o coração e os projetos de Deus, olha para Jesus. E ele diz, ali tem a revelação do que Deus tem para nós. E mais para frente ele vai dizer assim que, pela palavra, nós compreendemos o universo. E eu penso, queridos, que não tem coisa mais complexa do que o universo. Se a gente olha a ciência, a gente escuta quantas teorias sobre a fundação e a criação do universo existem. Mas ele diz assim que pela palavra nós entendemos como o universo foi criado. Simples. Muito simples. Agora, se eu tenho uma palavra que me mostra como o universo foi criado, o que é o meu universo? Diante da grandeza de todo o universo. E se a palavra me dá a graça de entender o universo, queridos, ela me dá também a graça de compreender o meu universo. E me dá direção para que ele esteja em ordem. Tem um sacrifício, uma palavra, uma promessa. Deus nunca me chamou. Ele mostra o limite da vida. Ele mostra a fragilidade da vida. Mas Ele nunca disse que a vida proposta por Ele termina aos 70, termina aos 80, termina aos 90. Ou termina com alguns meses. Nós temos uma promessa que nos faz olhar para toda uma eternidade. Eu começo por aqui, não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas o que Deus me propôs aqui me remete para a eternidade. Deus nunca me chamou para caminhar olhando a finitude da vida. Deus me chamou para caminhar olhando a eternidade conquistada por Ele por meio de Cristo Jesus. Quando eu tiro os olhos da eternidade, querido, não tem jeito, as jumentas me roubam o lugar. Elas me roubam a prioridade. Um sacrifício, uma palavra, uma promessa e um chamado. E o meu chamado, querido, depende primeiramente da minha compreensão daquilo que Deus fez na minha vida. Depende do entendimento que onde eu estou em missão. Você está em missão na sua casa, você está em missão no seu trabalho, você está em missão na sua igreja, você está em missão na cidade, nós estamos em missão o tempo todo. Eu tenho um chamado. E talvez esse tempo que a gente está vivendo, querido, que colocou à prova muitas coisas que nós fazíamos, eu olho para esse tempo e não tem jeito de não associar com Atos 8, quando veio a grande perseguição. E aí o povo não podia estar na igreja, né? Eles se reuniam diariamente, diz Atos 2. Todo dia eles estavam juntos, todo dia eles estavam na casa, todo dia eles estavam no templo. Aí vem Atos 8, aí não tem mais jeito de estar na casa nem no templo. Mas é interessante que o coração deles estava tão incendiado pelo poder do Espírito Santo que a missão não para. Eles não podiam mais fazer um monte de coisa, mas eles iam espalhando o bem que tinham recebido de Deus. Eles iam espalhando o bem que tinham recebido de Deus. Eles iam dividindo o bem que tinham recebido de Deus. Eles iam compartilhando, orando, intercedendo, liberando palavras de encorajamento, usando as ferramentas que tinham. E eu falo que eles faziam a coisa mais louca do mundo, porque eles estavam sendo perseguidos pelo Evangelho. Mas eles mudavam de cidade para cidade. E para quem está fugindo, querido, a tendência era chegar na cidade próxima e ficar quietinho.
Se esconder. Porque se não se escondesse, estariam se autodenunciando. Mas eles chegavam na outra cidade e compartilhavam o Evangelho. E por causa disso tinham que fugir para outra cidade. E na outra cidade eles continuavam compartilhando o Evangelho. E na outra, e na outra, e na outra. E com isso o Evangelho se propagou. De uma forma poderosa. Um sacrifício foi feito. Uma palavra foi liberada. Uma promessa foi dada. E um chamado executado. Para que eu e você, nesse tempo de crise, pudéssemos ver a transformação de Deus sendo espalhada por todos os cantos da terra. Quem deseja usar bem o dom que tem recebido de Deus? Quem deseja usar bem o bem que tem recebido de Deus? Fique de pé, em nome de Jesus. Às vezes, querido, a gente interpreta mal até algumas oportunidades que Deus dá para a gente. Eu fico tentando me imaginar no lugar de Davi. Eu estou sendo perseguido, a minha vida está sendo ameaçada de morte, e de repente uma situação acontece o inverso, e agora quem tem a oportunidade de tirar a vida do opressor sou eu. E aí eu vou lá e executo. Né? E ainda vou dizer assim, Deus me abençoou. Né? Porque me deu a oportunidade de matar o meu agressor. Mas Davi entende diferente, querido. Ele sabia que não foi chamado para matar ninguém. Dos seus aliados, né? O adversário dele não era Saul. Ele não usa aquela oportunidade. Todo mundo fala, com certeza deve ter criticado Davi depois. Fala assim, cara, Deus te deu a chance, você não executou. Né? Vai sofrer de besta. Mas, querido, ninguém perde quando obedece a Deus. Ninguém perde quando honra o Senhor. Ninguém perde. E a vida de Davi é prova disso. No momento certo, Deus o colocou. E Davi, por usar mal o bem que Deus deu a ele, morreu a própria espada. Ninguém precisou. Porque quando nós estamos em desobediência a Deus, querido, o maior prejudicado somos nós mesmos. Quando nós deixamos de escutar a direção que Deus tem, a gente é que perde. A gente é que perde. Um sacrifício foi feito para que eu e você vivamos a vontade de Deus, a propósito de Deus, a vida que Deus oferece. Talvez essa seja uma das maiores loucuras do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso lá em Coríntios, aos Coríntios. Ele diz que quando chegou lá pregando o Evangelho, ele não pregou com ostentação humana, com palavra humana, com palavra de persuasão humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. E ele mesmo diz que a sabedoria de Deus é mais sábia do que, a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Ele diz, Deus é muito maior, Deus é muito mais profundo, Deus é muito mais intenso. E às vezes, querido, a gente vai fazendo um monte de coisas, tomando um monte de decisões erradas, como Saul.
nesse tempo de luta, nesse tempo de crise. Obedecer a Deus nos dízimos e ofertas parece loucura. Mas é uma palavra de Deus, uma palavra de orientação de Deus. E de repente a gente vai deixando de lado as coisas que Deus tem, as direções que Deus tem. Eu queria que você fechasse os seus olhos, querido. Um sacrifício foi feito, uma palavra foi liberada. Não use mal o bem que Deus te deu, como Saul. Não use mal o bem que Deus te deu. O Espírito Santo foi dado para que a gente caminhe na direção e na unção do Espírito Santo. Coloque teu coração diante do Senhor, nós vamos orar. Peço que o Espírito Santo te ajude a examinar o coração, como o salmista no Salmo 139, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou usando mal aquilo que o Senhor me deu, vê se eu estou usando de forma indevida aquilo que o Senhor me ofereceu. Diga: Deus, vem nessa manhã e sonda o meu coração, vem com teu Espírito sobre a minha vida, vem com teu Espírito sobre a minha casa, vem com teu Espírito sobre tudo que envolve a minha vida. Eu quero, ó Deus querido, usar bem, ó Deus, o bem que o Senhor me deu, o bem que o Senhor me fez. Eu quero, Senhor, ó Deus querido, usar bem, ó Deus querido, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Coloque seu coração, querido. Diga para Deus como Davi fez num momento de luta. Ele diz assim: Senhor, põe um guarda na minha boca para eu não pecar contra o Senhor. Porque, querido, muitas vezes nós usamos mal a nossa boca, nós usamos mal as palavras. E ao invés de bênção, nós liberamos muita maldição. Quantas vezes, querido, nós temos liberado palavras de maldição? Você é um abençoador, você é uma abençoadora, nós somos abençoadores, em nome de Jesus. 1 Pedro 3, 8 e 9, a palavra diz que nós fomos chamados para bendizer, a fim de que possamos receber a herança que está proposta para nós. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua casa, reunidos nesse momento, Pai. Ó Deus querido, queremos, ó Deus querido, pedir que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Ó Deus querido, nos ajude, Deus, a discernir, Pai querido. Ó Deus querido, que o Senhor nos ajude, Deus querido, a olhar, ó Deus, o nosso próprio coração, Pai. Ó Deus querido, nós não queremos ser guiados pelo coração, nós temos uma palavra transformadora, nós temos uma palavra libertadora, nós temos uma palavra restauradora, nós temos uma palavra, ó Deus querido, que produz vida, que gera vida. Ó Deus querido, e nós queremos, em nome de Jesus, te pedir: vem com teu Espírito, vem com teu Espírito sobre cada um de nós, Pai querido, nessa manhã. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Deus querido, desperta-nos do erro, ó Deus querido, desperta-nos, Pai, ó Deus querido, da obediência parcial, ó Deus querido, desperta-nos, Pai querido, para que andemos, ó Deus, segundo o teu coração. Deus, nós não queremos usar mal, Pai, o bem que o Senhor nos deu, não queremos usar mal, Pai.
Oh Deus querido, quantos dons, quantos talentos, quantas coisas o Senhor tem colocado na vida do teu povo, Pai. Oh Deus, e muitos dons, talentos estão enterrados, Pai, deixando de abençoar vidas, deixando de curar vidas, deixando de restaurar vidas, como é propósito do teu coração, Pai. Deus, o Senhor não nos deu absolutamente nada com o propósito, ó Deus, de que enchêssemos o nosso depósito. Ó Deus, o Senhor, tudo que o Senhor coloca tem um propósito. Tudo que o Senhor coloca tem um propósito. Então Deus, livra-nos das armadilhas da nossa alma, livra-nos das armadilhas dos nossos sentimentos, livra-nos dos enganos do nosso coração. Ó Espírito Santo, e produz a vida, Pai, abundante, ó Deus, em nosso coração, Pai, para que através de nós flua vida abundante, ó Deus querido, no coração de todos os que estão próximos e todos os que estão longe, Pai, no poder do nome de Jesus, Pai, tira do nosso coração tudo que não é teu, Pai. Não queremos, Pai, como Saul, Deus, empreender esforços, Pai querido, ó Deus, em lutas que não são nossas. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, e nos encha, oh Deus querido, com o poder do Teu Espírito, Pai, com o poder do Teu Espírito, Pai. Oh Deus, livra-nos de estar justificando, Pai, oh Deus querido, a nossa ineficácia muitas vezes, Pai, oh Deus, pelas lutas presentes. Oh Deus querido, o Senhor nos colocou, Pai, num bairro, o Senhor nos colocou, Pai querido, oh Deus, num local de trabalho, numa escola, numa universidade. Oh Deus querido, e ali, Pai querido, é o nosso campo missionário. Oh Deus querido, o Senhor nos colocou numa família. Oh Deus, ajuda-nos, desperta-nos, Pai, para a oração, desperta-nos para a intercessão. Oh Deus querido, que todos esses lugares, Pai querido, sejam oportunidades, Pai, para o Senhor manifestar o Teu reino, o Senhor manifestar a Tua glória, o Senhor manifestar o Teu poder, Pai querido, através das nossas vidas. Deus, ao passarmos pelas ruas da cidade, ó Deus, que nós passemos com os olhos abertos, ó Deus, enxergando não apenas a nossa necessidade, ó Deus, porque nós temos tudo no Senhor, ó Deus querido, mas ajuda-nos a enxergar, Pai, os clamores que estão nas ruas da cidade, ó Deus, e usarmos o bem que o Senhor nos deu, ó Deus, com fidelidade. Livra-nos dos enganos, Pai. Ó Deus querido, de achar, Deus, que uma boa justificativa como Saul, a justificativa excelente, ao ver ovelhas lindas, gados maravilhosos, ele diz, esse eu vou reservar para Deus, quando Deus já tinha dado uma direção. Ajuda-nos, Pai, leva-nos à obediência. Leva-nos, Pai querido, a entender que a Tua palavra é palavra do Senhor dos Senhores, é palavra do Rei dos Reis, é palavra cheia de vida, é palavra cheia de cura, é palavra cheia de direção, é palavra cheia de unção, é palavra que nos empurra, ó Deus querido, para a glória. Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, por esse tempo e por essa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, incomoda o nosso coração, Pai. Incomoda, inquieta, Pai, até que nós estejamos rendidos aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.